Neste vídeo, você vai aprender como simplificar sua rotina para ter mais foco, paz e propósito todos os dias. Como aplicar o estoicismo de forma prática na sua vida, sem complicar. Como lidar com emoções difíceis como ansiedade, raiva e medo, mantendo o equilíbrio. Porque pequenas atitudes diárias criam grandes transformações silenciosas e duradouras. Como se libertar da necessidade de agradar os outros e viver com mais autenticidade. Como fortalecer sua mente, seu coração e sua disciplina sem sofrimento. Como encontrar sua força interior, mesmo nos dias mais difíceis. Como praticar gratidão, desapego e leveza, mesmo vivendo num mundo cheio de ruído. Acordar com a mente tranquila e o coração em paz parece coisa rara hoje em dia, né? Mas e se eu te dissesse que isso pode ser mais acessível do que parece? Tudo começa com escolhas simples, com hábitos silenciosos, com decisões tomadas quando ninguém está olhando. Neste vídeo, a ideia é te levar por 9 práticas estoicas que você pode começar a aplicar toda manhã. E não é nada complicado, é justamente o contrário. É sobre colocar intenção nas pequenas rotinas do dia, transformar o comum em poderoso. E parar de viver no modo automático. Porque cá entre nós, viver arrastado pelas exigências dos outros é uma das formas mais silenciosas de se abandonar. Imagina começar o dia não com ansiedade, mas com direção, não com pressa, mas com presença. É exatamente isso que essas práticas promovem, clareza e calma mesmo no meio do caos. O estoicismo entra aqui como aquele amigo que não fala muito, mas diz exatamente o que a gente precisava ouvir. Não é papo teórico, é prática diária. E quando você entende isso, tudo começa a mudar. A mente fica mais leve, o dia flui melhor, e até os problemas parecem menos barulhentos. A gente para de reagir e começa a escolher. E quem escolhe, vive. Antes de seguir, deixa eu te convidar para algo simples. Escreve aí nos comentários, domine sua paz. 3 palavrinhas que marcam o seu compromisso com essa nova jornada. Quando você se compromete em silêncio, sem plateia, algo dentro de você muda. Não porque o mundo vai notar, mas porque você vai. A gente não precisa da aprovação dos outros para viver bem. Isso é uma das primeiras armadilhas que o estoicismo nos ensina a evitar. Depender do olhar alheio para se sentir inteiro. Você já é completo, mesmo nos seus dias bagunçados. E tem mais. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não é como os outros. Você está buscando algo a mais, algo que vai além do barulho, além da correria. Você está buscando profundidade, está buscando sabedoria. E se esse for o caso, fica comigo até o final. Porque o que vem por aí tem potencial para mudar não só sua manhã, mas sua forma de ver a vida inteira. E olha, essa transformação começa dentro. Sempre começa dentro. A vida muda quando a gente muda o jeito de enxergar as coisas. E para isso, o silêncio da manhã pode ser seu melhor mestre. Agora imagina isso. Acordar sem correr, com tempo para pensar, para sentir, para decidir. Não ser jogado no dia como uma folha ao vento, mas entrar nele como quem sabe aonde vai. É isso que a prática estoica propõe. E uma das primeiras coisas que a gente aprende com Marco Aurélio é: se você quer ter controle sobre o seu dia, comece controlando sua mente. Ela é o ponto de partida. O resto vem depois. Porque quem domina a própria mente, domina o próprio destino, e não precisa provar nada para ninguém. E para começar, a gente vai falar sobre o Ikigai. Sim, essa palavrinha japonesa, que pode parecer complicada, mas que esconde um dos segredos mais poderosos para se viver bem. Ikigai é o ponto onde suas paixões, habilidades, o que o mundo precisa e o que pode te sustentar se encontram. É o seu propósito, a sua razão de acordar todos os dias. Não é algo mágico nem escondido. Está aí dentro de você esperando ser descoberto. E quando você encontra, o despertador nem incomoda mais, porque a vontade de viver fala mais alto que a preguiça de levantar. Descobrir seu Ikigai não exige uma viagem longa nem um retiro no alto da montanha. Começa com perguntas simples, que às vezes a gente evita. O que me faz sentir vivo?
É no que sou realmente bom. Que tipo de contribuição posso oferecer ao mundo? Pelo que eu poderia ser pago sem perder o sentido? Essas perguntas, por mais óbvias que pareçam, têm o poder de iluminar cantos escuros da alma. A gente vive tanto no modo automático que esquece de parar para se perguntar para onde está indo. Mas quando você alinha seu tempo com seu propósito, tudo muda. Até as tarefas mais bobas ganham cor. Marco Aurélio já dizia que cada um de nós tem um papel a cumprir e que viver bem é desempenhar esse papel com dignidade. Não se trata de fazer coisas grandiosas para impressionar os outros, mas de ser útil no seu próprio jeito. O estoicismo nos lembra disso o tempo todo. O valor não está no que a gente conquista por fora, mas no quanto aquilo que fazemos ecoa com quem somos por dentro. Então, encontrar o Ikigai é muito mais do que escolher uma profissão ou uma rotina. É reconhecer o fio invisível que une aquilo que você ama, aquilo que sabe fazer bem, aquilo que o mundo precisa e aquilo que pode te sustentar. Claro que esse processo não acontece de uma hora para outra. Às vezes, a gente precisa experimentar, errar, recomeçar. Às vezes, o Ikigai se revela aos poucos como uma fotografia que vai ficando nítida com o tempo. Não precisa pressa. O que você precisa é curiosidade, presença e disposição para se olhar de verdade. Porque quando você se conhece, o mundo lá fora para de ser tão ameaçador. Você ganha firmeza nas escolhas. E aos poucos, aprende a diferenciar o que te move daquilo que só te distrai. E tem uma coisa importante: o seu Ikigai não precisa impressionar ninguém. Pode ser algo simples, singelo. Cuidar de uma horta, ensinar, cozinhar com amor, escrever, escutar os outros, ajudar animais. O que importa é que seja verdadeiro para você. Sabe por quê? Porque o que é verdadeiro toca fundo. E o que toca fundo, transforma. A gente passa tanto tempo tentando parecer interessante que esquece de ser sincero. E a sinceridade consigo mesmo é o primeiro passo para uma vida com sentido. Como diria Epicteto, não busque que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como devem acontecer. Agora pensa comigo. Quando foi a última vez que você se sentiu completamente vivo? Não estou falando de adrenalina nem de conquistas. Estou falando daquela sensação de estar inteiro, presente, envolvido. Essa sensação quase sempre aparece quando a gente está vivendo algo alinhado ao nosso propósito. É como se o tempo parasse, como se tudo fizesse sentido por alguns instantes. Pois é, essa sensação não é sorte, é pista, é sinal de que você está no caminho. Seguir esse rastro é uma escolha corajosa, porque muitas vezes o mundo vai te empurrar para outro lado. Mas viver uma vida estoica é justamente isso, andar na contramão do barulho, na direção da verdade. E essa verdade começa em você. O Ikigai é como uma bússola interna que te ajuda a tomar decisões difíceis, a manter o foco quando tudo tenta te distrair, a resistir quando o mundo quer te moldar. Não é sobre sucesso, é sobre sentido. E quando você encontra esse sentido, até os dias difíceis se tornam suportáveis, porque você entende que cada desafio faz parte da construção de algo maior. E isso, meu amigo, é liberdade. E olha só, quando você alinha suas ações com esse propósito mais profundo, até o ambiente ao seu redor muda. Parece mágica, mas é só coerência. Você começa a fazer escolhas mais conscientes, a dizer não para o que não combina com você, e a valorizar tudo que te aproxima do que realmente importa. Suas relações ganham mais significado. Sua criatividade desperta de um jeito que nem você imaginava, e a paz começa a morar no seu peito, mesmo nos dias em que tudo lá fora está virado do avesso. Porque quem vive com intenção, vive com poder. Um poder silencioso, mas firme. Agora, quando for dormir hoje, pensa nisso. O que faria você levantar da cama amanhã com brilho nos olhos? O que te empolgaria tanto a ponto de esquecer o botão soneca? A resposta não precisa ser perfeita, só precisa ser honesta. E talvez, como ensinaria Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Ou seja, a vida é curta, sim, mas dá para fazer muita coisa com ela se a gente parar de se sabotar com distrações.
Encontrar seu Ikigai é também parar de viver no automático e começar a viver com propósito. Mas olha, não pense que essa busca vai te poupar do desconforto. Pelo contrário, o caminho que leva ao seu propósito passa por dúvidas, mudanças e renúncias. Você vai ter que deixar de ser quem os outros querem que você seja, para finalmente ser quem você é. E isso dói, só que também liberta. A dor de crescer é muito menor do que a dor de se abandonar. E o estoicismo, mais uma vez, te lembra: não fuja do desconforto, abrace-o. Ele é parte do processo. E quanto mais você se alinha com sua essência, mais você se fortalece por dentro. Tem gente que acha que o Ikigai é uma meta fixa, um destino a ser alcançado, mas não é. Ele muda, ele cresce com você. O que te fazia vibrar há 5 anos pode já não fazer sentido agora. E tá tudo certo. Isso não é fracasso, é evolução. Então, não se prenda a uma versão antiga de si mesmo só porque você investiu tempo nela. Seja flexível, seja corajoso. Mudar é sinal de vida. O estoicismo nos convida a observar a impermanência sem desespero, com aceitação. Porque tudo muda, inclusive a gente. E se tem algo que você precisa lembrar todos os dias é isso. Você tem o direito e a responsabilidade de viver uma vida que seja fiel a você. Ninguém vai viver por você. Ninguém vai carregar o seu vazio. Então, preencha sua vida com o que tem valor de verdade. E não, valor não é o que custa caro, é o que faz sentido. Pode ser cuidar da sua mãe, escrever um livro, montar um pequeno negócio, ensinar crianças, ouvir histórias. Seu Ikigai pode ser grandioso aos olhos do mundo, ou invisível. O importante é que ele seja real para você. Para fechar esse raciocínio, com firmeza lembra disso. Não tenha medo de recomeçar. Recomeçar não é fraqueza, é sabedoria. Só os tolos insistem em caminhos que já não fazem sentido só para não admitir que erraram. E errar, aliás, é parte do jogo. Marco Aurélio falava que tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Então pare de buscar a aprovação dos outros para seguir o que te preenche. O verdadeiro propósito não precisa ser validado. Ele só precisa ser vivido. E é nessa caminhada silenciosa, em direção ao que faz sentido, que começamos a entender o valor de nos prepararmos com antecedência. Um dos maiores segredos para ter um dia bom começa na noite anterior. Parece simples demais para ser verdade, né? Mas pensa comigo, como você espera ter uma manhã leve se vai dormir tarde, rolando o feed do celular, enchendo a cabeça de ruído, deixando tudo para a última hora? O caos da manhã muitas vezes é o eco da negligência da noite anterior. E quando a gente ignora isso, acorda como quem já perdeu a batalha antes de sair da cama. O estoicismo é direto nesse ponto. Marco Aurélio falava sobre viver com intenção, sobre dar direção ao próprio barco antes que o vento decida por você. Então prepara tua noite. Cria um ritual que te conduza para o sono, como quem vai se despedindo com carinho do dia que passou. Nada de pular direto da correria para o travesseiro. Diminui o ritmo, desliga as telas, respira fundo, escreve 3 coisas que quer fazer amanhã. Pode ser algo simples: ligar para alguém, caminhar, escrever, estudar. Isso não é só organização, é respeito consigo mesmo. E aí entra um detalhe precioso. Não precisa ser uma rotina rígida, daquelas que mais parece castigo do que autocuidado. O objetivo aqui não é te engessar, mas criar espaço para que você acorde já com um passo adiantado. Quando você anota suas intenções antes de dormir, o cérebro entende que tem um plano. Isso reduz a ansiedade, aumenta o foco e te faz acordar com uma leve sensação de propósito. E o propósito, mesmo que pequeno, é como uma lanterna nas manhãs escuras. Ele te guia antes do sol aparecer. Outra coisa poderosa é preparar o ambiente. Deixa sua roupa pronta, separa o que vai usar, arruma o que precisa. Parece besteira, mas cada pequena decisão que você evita de manhã é uma energia economizada para o que realmente importa. O filósofo Epicteto
dizia que a disciplina é o alicerce da liberdade. E é mesmo. Quando você organiza o que pode, sobra espaço mental. E quando sobra espaço, a mente respira. E quando a mente respira, você reage menos e escolhe mais. É aí que o estoicismo sai do papel e entra no seu cotidiano. Agora, lembra de algo importante. O sono não é luxo, é combustível. Tentar viver bem dormindo mal é como querer atravessar o oceano com o barco furado. Então trata seu sono com o respeito que ele merece. Cria um momento de pausa, respiração, silêncio. Deixa a mente repousar. Se puder, medite. Se não souber, como, feche os olhos e ouça a própria respiração por 5 minutos. Só isso já muda tudo. Não subestime o poder de desligar do mundo para se reconectar com você. O sono é o botão de reiniciar da alma, e não para por aí. A gratidão, mesmo que silenciosa, é um bálsamo poderoso antes de dormir. Pensa em 3 coisas boas do dia. Não importa o tamanho. Pode ser o café quentinho, o sorriso de alguém, um trecho de um livro que tocou seu coração. Isso muda o foco do que falta para o que já existe. E quando a gente dorme grato, acorda mais leve. Os estoicos sabiam disso antes mesmo da ciência. Comprovar. Não é mágica, é prática, é intenção. É a vida sendo levada com mais presença e menos peso. Agora que você preparou a noite com consciência, amanhã se torna território fértil para transformação. Só que tem um vilão sorrateiro que invade logo cedo, a distração. E ela chega disfarçada de notificação, de mensagem, de curiosidade sobre o que está rolando no mundo. Mas a verdade é que quando você começa o dia no automático, respondendo a tudo e a todos antes mesmo de olhar para dentro, você já perdeu de vista o que realmente importa. Acordar e ir direto para o celular é como abrir a porta da sua casa e deixar qualquer um entrar e bagunçar tudo. Marco Aurélio falava com clareza sobre a importância de manter a mente focada naquilo que está sob nosso controle. E isso começa nos primeiros minutos do dia. Evitar distrações não é sobre viver isolado, é sobre escolher com cuidado o que merece sua atenção. Porque atenção é vida. Onde você foca, você floresce. Então, e se você deixasse o celular de lado por 1 horinha pela manhã? E se você decidisse começar o dia com você, antes de se perder no barulho do mundo? Isso é mais do que disciplina, é autocuidado profundo. E não precisa fazer nada mirabolante. Pode ser tomar um café, olhando pela janela, escrever 3 linhas num caderno, fazer um alongamento. O silêncio da manhã é um presente, e quase ninguém o aproveita. Enquanto a cidade ainda boceja, você pode plantar sementes de paz, clareza e intenção. E essas sementes, cultivadas dia após dia, viram raízes firmes. O estoicismo nos ensina exatamente isso. Não é o que acontece que importa, mas como você se posiciona diante do que acontece. E quando você começa o dia com intenção, tudo ao redor responde diferente. Muita gente acha que para mudar de vida tem que fazer mudanças gigantes. Mas não. O segredo está no simples. Evitar a enxurrada de conteúdo logo cedo. É como começar o dia com um campo limpo. Você escolhe o que vai plantar. Quer mais foco? Comece não se enchendo de ruído. Quer mais paz? Comece dizendo não ao excesso de estímulo. É como limpar a lente antes de tirar uma foto. A qualidade do seu dia depende da nitidez com que você enxerga suas prioridades. E o foco é essa lente limpa, livre da sujeira da distração. E se você acha difícil, saiba que não está sozinho. Criar esse espaço de presença exige prática. No começo, o impulso de checar mensagens vai gritar, a ansiedade vai cutucar, mas com o tempo, a mente aprende. A mente educada com calma se torna sua aliada. E é nisso que os estoicos apostavam. Em treinar a mente, não em controlar o mundo. Porque o mundo vai continuar barulhento. O que muda é como você escolhe responder. E isso, meu amigo, é um poder que ninguém pode tirar de você. Então amanhã, quando acordar, faça esse teste. Simples. Antes de qualquer coisa, respira. Senta na cama. Escuta o silêncio. Pergunta para si mesmo:
O que é realmente importante hoje? Essa pergunta é uma chave. Ela abre portas que o barulho do mundo tenta trancar. E é nessa pausa, nessa escolha deliberada de começar com calma, que você vai perceber uma força diferente dentro de você. Uma força serena, mas firme. O tipo de força que não grita, mas transforma. Agora que você aprendeu a proteger suas manhãs do ruído, vem a segunda parte: construir uma rotina matinal que te fortaleça. E veja bem, não é sobre encher sua manhã de tarefas, é sobre escolher com carinho o que faz sentido. Pode ser uma meditação curta, uma caminhada leve, a leitura de um trecho inspirador, ou até mesmo alguns minutos de silêncio absoluto. O importante é que isso te recentre, porque o mundo vai tentar te puxar em 1000 direções. Mas se você começar o dia no seu eixo, dificilmente se perde no caminho. O estoicismo nos ensina que a mente treinada não reage por impulso, ela escolhe. E esse treino começa cedo. Um dos melhores hábitos para isso é a meditação. Não precisa ser longa. Pode ser 5 minutos com os olhos fechados, prestando atenção na respiração. Quando você faz isso, começa a perceber o que está se passando aí dentro. Pensamentos, emoções, tensões. É como se você acendesse a luz de um quarto escuro. E ao ver o que tem ali, você ganha poder sobre si mesmo. O poder de não se deixar levar por qualquer vento. Outra prática poderosa é escrever. Pode parecer bobeira, mas colocar no papel o que você sente, o que espera do dia, o que sonha em viver, é como conversar com seu eu mais profundo. É um encontro silencioso, mas transformador. E como Epicteto nos lembrava, não. São os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Escrever ajuda a organizar essas interpretações. Ajuda a ver com clareza onde é que estamos exagerando, onde é que estamos nos sabotando. E só quem vê com clareza pode mudar com consciência. E olha, nem todo mundo gosta de exercício físico, eu sei. Mas movimentar o corpo pela manhã é como lembrar a vida que você está pronto. Uma caminhada, uma sequência de alongamentos, uma série de respirações profundas, qualquer coisa que faça seu corpo se sentir vivo. O corpo acordado, acorda a mente. E o contrário também vale. Quem fica parado demais começa a travar por dentro. A estagnação física vira peso emocional. Os estoicos falavam sobre isso de um jeito bem claro. O ser humano é feito para ação, não para inércia. Então se mova. Nem que seja só para espreguiçar com alma. E não podemos esquecer da alimentação. O que você coloca para dentro logo cedo também influencia sua mente. Não precisa virar nutricionista nem seguir dietas malucas. Mas comer com atenção, escolher o que te nutre de verdade, é um ato de amor próprio. E o amor próprio é um tipo de força silenciosa que muda tudo. Não se trata de restrição, mas de respeito. O mesmo respeito que você quer dos outros, você precisa ter com você. E isso começa na escolha do que você come, bebe, lê, pensa. E por fim, nesse bloco, lembre-se que criar uma rotina não é se prender a regras. É criar um espaço onde você floresce. Um espaço onde você se escuta antes de ouvir o mundo. Onde você se prepara antes de reagir. Onde você planta antes de colher. Amanhã é um solo fértil, e o que você joga nela define o tom do seu dia. Então cuide bem desse início. Faça dele o seu momento. Um ritual sagrado que ninguém precisa ver, mas que todos vão sentir nos frutos que você vai colher. E quando você começar a viver essas manhãs com mais consciência, vai perceber que o impacto não para ali. A forma como você acorda dita como você caminha, conversa, decide e reage. Uma manhã calma é como um escudo invisível durante o dia. Já reparou como dias que começam bem tendem a continuar bem? E não é coincidência, é preparação. O estoicismo nos lembra que não controlamos os eventos externos, mas podemos controlar como nos posicionamos diante deles. E começar o dia bem posicionado é metade do caminho para viver com equilíbrio. Mas é claro que nem todos os dias vão ser perfeitos. Às vezes, você vai acordar cansado, às vezes ansioso, às vezes sem vontade de levantar. E tá tudo certo.
Ser estoico não é ser uma rocha fria e imperturbável. É ser humano com coragem. Coragem de tentar de novo, de recomeçar sem drama, de aceitar que tem dias bons e dias difíceis, mas que a sua prática, sua rotina e seu propósito continuam ali firmes. Um estoico não busca perfeição, busca constância, porque sabe que é na repetição que o caráter se forma. Então, quando escorregar, porque vai acontecer, não se culpe, não se critique. Respira fundo e lembra: hoje é mais uma chance. A vida é generosa com quem persiste. E o mais bonito de tudo isso é que, aos poucos, a disciplina vira estilo de vida. O que antes era esforço, vira instinto. A mente que antes corria solta, começa a caminhar com firmeza. Você passa a viver mais presente, mais calmo, mais forte. E não porque tudo melhorou ao redor, mas porque você melhorou por dentro. Isso é estoicismo vivido na prática. E quer saber uma das chaves para manter essa transformação? Dormir bem. Pois é, parece simples, mas é crucial. Uma boa noite de sono é um presente que você se dá para viver melhor. Os estoicos valorizavam o descanso como parte do equilíbrio. Não adianta querer ser firme se o corpo está esgotado. A mente precisa de pausa para se manter lúcida. E é nesse descanso verdadeiro que você se reconstrói, que você se prepara, que você silencia o barulho do dia e escuta o que importa. Dormir bem é cuidar de si, com carinho e sabedoria. E quando o sono vem acompanhado de gratidão, o efeito é ainda mais poderoso. Já experimentou terminar o dia agradecendo por algo simples? Um gesto de carinho, uma risada inesperada, o almoço tranquilo, um problema que não aconteceu? A gratidão muda o foco da escassez para a abundância, e quando você dorme grato, acorda, mais leve. Marco Aurélio escreveu que devemos nos levantar cada dia como quem ganhou um presente. E é isso mesmo, cada manhã é um novo começo, um novo capítulo, um campo aberto de possibilidades. Então, que tal transformar sua rotina num ritual sagrado? Não precisa ser cheio de regras, precisa ser cheio de presença. Coloca o despertador um pouquinho mais cedo. Escolhe um momento para respirar, outro para se mover, outro para agradecer. Se errar hoje, tenta de novo amanhã. Se acordar mal, recomeça devagar. Só não desiste. Porque quando você cuida da sua manhã, você cuida da sua vida. E essa escolha, silenciosa e poderosa, é sua. Sempre foi e sempre será. Agora olha que interessante. Quando você começa a viver com mais intenção, até os detalhes ganham um brilho diferente. A maneira como você escova os dentes, o jeito de arrumar a cama, a atenção ao preparar o café, tudo vira parte de um cenário onde você é o protagonista e o diretor da sua própria história. O estoicismo ensina exatamente isso, que a vida não é feita só de grandes eventos, mas dos pequenos atos vividos com presença. E quando você entende isso, começa a valorizar cada gesto. Por mais simples que pareça, arrumar a cama, por exemplo, pode parecer só mais uma tarefa doméstica, mas na verdade é um ato simbólico. É como dizer para si mesmo: eu me importo com o meu espaço, eu cuido do que é meu. Esse tipo de cuidado é como um espelho. Ele reflete quem você está se tornando. E a cada pequeno hábito cultivado com consciência, você vai construindo uma vida mais leve, mais organizada, mais alinhada. A disciplina não começa em grandes decisões. Começa no detalhe, no levantar do travesseiro, no dobrar de um cobertor. E é nesse espírito que entra outro ponto essencial. Evite se deixar levar pelos impulsos logo ao acordar. Sabe aquele impulso de abrir as redes sociais, responder mensagens, mergulhar na avalanche de informação? Ele rouba sua paz antes mesmo de você ter tempo de lembrar quem é. O silêncio da manhã é como um campo fértil. Se você joga qualquer coisa nele, perde a chance de plantar algo valioso. É por isso que os estoicos recomendavam começar o dia com reflexão, com intenção, com domínio próprio, não com distração. E aí vem um detalhe poderoso. Estabelecer intenções claras. Antes de sair correndo, pare por um minuto e pergunte:
Qual é a minha prioridade hoje? Não precisa listar 10 metas, nem transformar o dia num campo de batalha. Uma única intenção já muda tudo. Pode ser algo como manter a calma diante de contratempos ou falar com mais gentileza. O estoicismo é assim, prático, direto, transformador. Ao focar no que está ao seu alcance, você reduz a ansiedade e aumenta sua presença. E a presença é o terreno da paz. Agora, claro que nem tudo é externo. Às vezes a maior distração vem de dentro. Pensamentos negativos, preocupações que ainda nem aconteceram, conversas que só você está tendo. Por isso, treinar a mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Aprender a observar os próprios pensamentos sem se agarrar neles é um exercício estoico e libertador. Você não é aquilo que pensa, você é aquele que observa o que pensa. E esse espaço entre um pensamento e a sua reação é onde mora a liberdade. Então amanhã, antes de mergulhar nas urgências do mundo, escolha mergulhar em você. Escreva, respire, caminhe, ore, medite, ou apenas sente em silêncio com um café na mão e deixe o dia nascer por dentro antes de nascer lá fora. Isso é poder, um poder calmo, invisível, mas que muda tudo, porque quem começa o dia consigo mesmo termina o dia mais inteiro. E no fim das contas, é isso que a gente busca. Viver sem se perder de si. E quando você começa a viver com mais presença, percebe que as manhãs viram solo fértil para semear algo maior. Constância. Aquela tal consistência que tanta gente busca, mas poucos cultivam. E ela não vem da motivação. Vem do hábito, do repetir, do acordar e fazer mesmo quando não está com vontade. Porque, como os estoicos bem diziam, a vontade flutua, mas a disciplina sustenta. Marco Aurélio acordava todos os dias e escrevia para si mesmo, como um lembrete: você nasceu para isso. E essa frase, escrita na solidão, guiava suas ações diante do império. Acordar todo dia no mesmo horário pode parecer pequeno demais, mas na verdade é um grito silencioso de autonomia. É você dizendo: eu escolho começar o dia nos meus termos. Não se trata de ser rígido, mas de criar uma base estável onde você constrói sua força. E claro, vão ter dias em que será difícil. A cama vai parecer mais aconchegante do que nunca. A mente vai criar desculpas plausíveis. Mas é aí que você precisa lembrar por que começou. A cada manhã em que você vence a si mesmo, você se fortalece de dentro para fora. E olha, a constância não é feita só de ação, mas de preparação. Dormir no horário certo, deixar a roupa separada, anotar o que precisa fazer, tudo isso reduz a resistência do dia seguinte. Você elimina pequenas decisões e economiza energia para o que realmente importa. Isso é inteligência emocional aplicada à rotina. E é também sabedoria estoica. Porque os estoicos não esperavam o caos para reagir. Eles se preparavam. Treinavam o espírito para ser firme mesmo diante da tempestade. E a constância, meu amigo, é esse escudo invisível que te mantém firme quando tudo ao redor oscila. E tem mais. Acordar no mesmo horário não é só sobre produtividade, é sobre identidade. Quando você cria esse hábito, começa a se enxergar. De outro jeito, sou alguém que cumpre o que promete a si mesmo. Essa frase pode parecer simples, mas carrega uma força imensa. Porque a confiança em si não vem de palavras bonitas. Ela nasce do fazer, do repetir, do estar presente mesmo quando ninguém está vendo. A autoestima verdadeira vem disso, do compromisso, silencioso com aquilo que te fortalece. Só que não adianta só acordar cedo se o resto do dia está um caos, né? Por isso, uma rotina noturna bem pensada é a melhor aliada da sua manhã. E não precisa ser longa nem complicada. Um banho morno, uma leitura leve, um chá tranquilo, uma página escrita no diário. São essas pequenas pausas que criam grandes mudanças. Elas dizem ao corpo que é hora de desligar. E ao fazer isso com frequência, você ensina a mente a respeitar esse ritmo. O descanso vira sagrado, e a noite vira o alicerce do novo dia. E para fechar esse ciclo com chave de ouro, cada manhã que você acorda firme, sem depender de aplausos ou testemunhas, você reafirma sua liberdade.
liberdade de não ser refém do humor, do clima, da preguiça, das desculpas. Isso, no fundo, é o que os estoicos chamavam de autodomínio, um tipo de vitória silenciosa que não precisa de palco, porque quem se domina não se perde. Quem começa o dia com intenção, termina com orgulho, e quem repete isso todos os dias, aos poucos, transforma a própria vida. E se você observar bem, vai perceber que essa transformação silenciosa começa a ecoar em outras áreas da vida, porque quem cria ordem nas manhãs começa a desejar ordem nos pensamentos, nos relacionamentos, nas atitudes. E isso não tem nada a ver com rigidez, mas com clareza. Quem sabe o que quer sabe o que dizer não. E olha, dizer não é uma das formas mais poderosas de respeito próprio. É como levantar um escudo invisível e proteger sua energia, seu tempo, sua paz. O estoicismo não ensina a agradar todo mundo. Ele ensina a viver com retidão, mesmo que incomode. E é aqui que entra um detalhe esquecido por muitos: a autocompaixão. Sim, porque nesse processo todo, é fácil demais se tornar seu próprio carrasco. Você erra um dia e já se julga fraco, perde o ritmo e já quer desistir de tudo. Mas o caminho estoico também é feito de paciência. Marco Aurélio se lembrava, todos os dias, de que era humano. E por ser humano era falho, mas nunca deixava de tentar ser melhor. Então, quando tropeçar, e você vai tropeçar, não se condene. Respire fundo, aprenda e recomece. Autocompaixão não é desculpa para preguiça, é estratégia para longevidade. Você não vai conseguir construir uma vida consistente se toda vez que falhar se agredir por dentro. Então trate a si mesmo como trataria alguém que ama, com firmeza, sim, mas também com compreensão. A disciplina que mais transforma é a que vem com gentileza. É aquela que cobra sem humilhar, que exige sem destruir. E olha, quando você acerta o tom com você mesmo, sua relação com o mundo muda também. É nesse equilíbrio que nasce o que chamamos de resiliência. Não é só resistir à dor, é crescer com ela. É levantar diferente depois da queda. E isso, mais do que uma virtude estoica, é uma necessidade no mundo de hoje. Porque o mundo não vai parar de testar sua paciência, sua fé, sua força. Mas quando você começa o dia com a mente clara, com o corpo desperto e com o coração firme, os testes não te derrubam, te lapidam. Você vira pedra polida pelo tempo. Dura, sim, mas também bela, serena, sólida. E um hábito simples pode te ajudar nesse processo. Reconhecer suas pequenas vitórias. Isso mesmo. Não espere grandes conquistas para se sentir digno de orgulho. Se você acordou no horário, venceu a tentação de se sabotar, foi gentil consigo mesmo ou manteve o foco em meio ao caos, isso já é uma vitória. E celebrar essas pequenas vitórias alimenta a sua jornada. Porque o que nos move não é só a meta final, é a percepção de que estamos avançando. E avançar, por menor que seja o passo, é continuar vivo por dentro. Então, guarda isso, com carinho. A transformação não vem de um dia épico, mas de muitos dias comuns vividos com coragem. O herói estoico não é aquele que faz barulho, é aquele que insiste em silêncio, que escolhe o certo mesmo quando ninguém vê, que começa o dia com os pés no chão e a mente no alto, que cai 7 vezes e levanta 8. E você, se quiser, pode ser esse tipo de herói. Não precisa de capa nem de aplauso, só precisa de intenção, constância e uma dose diária de humanidade. Agora pensa comigo. Quando você começa a tratar cada pequeno ato como um tijolo na construção da sua paz, até o silêncio vira ferramenta. Já reparou como o mundo está barulhento? Todo mundo falando, postando, reagindo, querendo ter razão. Mas existe uma força escondida no silêncio. E não é o silêncio de quem se cala por medo, é o de quem já entendeu que não precisa provar nada para ninguém. Esse é o silêncio do sábio, do estoico, do forte. Um silêncio que não foge do mundo, mas que se recusa a ser arrastado por... O estoicismo nos convida a dominar esse tipo de silêncio. Porque tem horas que a melhor resposta é não dar nenhuma. Tem situações que só querem tirar sua paz, provocar, medir forças. E se você entra nessa, perde.
Não importa se vence o argumento. Perde a calma, perde o foco, perde a energia. Mas quando você escolhe não reagir, você escolhe manter o poder. O silêncio vira espada, uma arma invisível que corta a necessidade de se justificar, de se explicar, de agradar. Você apenas segue, firme, em direção ao que importa. E olha, que curioso. Quanto mais você pratica o silêncio, mais você começa a escutar. Não só os outros, mas a si mesmo. Suas reais vontades, suas necessidades, seus limites. Aquele barulho interno que antes te confundia começa a se acalmar. É como se, ao calar o mundo lá fora, você abrisse espaço para ouvir sua alma. E isso é raro, porque quase ninguém para, quase ninguém se escuta. E viver sem se escutar é como dirigir no escuro. Uma hora você bate, por isso, reserve momentos no seu dia para simplesmente não fazer nada. Sim, você leu certo. Ficar quieto, sentado, respirando, sem celular, sem conversa, sem estímulo, só você com você. Parece perda de tempo, mas é exatamente o contrário. É ali que as ideias brotam, que as angústias se ajeitam, que a clareza aparece. O silêncio vira fertilizante da mente, e como dizia Sêneca, somente aquele que vive em paz consigo mesmo é livre. A liberdade verdadeira começa quando o barulho acaba, e isso não significa virar um ermitão, nem evitar pessoas. Pelo contrário, quem se fortalece no silêncio se torna mais presente nas relações, mais inteiro nas conversas, mais firme nas decisões. Porque já não fala para agradar, já não reage por impulso, já não tenta controlar o que está fora do alcance. E, de novo, o estoicismo brilha aqui. Controle o que está sob seu poder e entregue o resto. Um conselho simples, mas que muda destinos. Então, da próxima vez que o mundo tentar te puxar para uma discussão inútil, para uma briga de ego, para um ciclo de reatividade, respira. Não caia. Não vá. Não precisa. Quem sabe quem é não se perde para provar nada. E você, agora que começou essa jornada, já está aprendendo que seu valor não depende da opinião alheia nem do número de palavras que você diz. Às vezes, o que mais impressiona é exatamente o que você escolhe não dizer. E quando você se acostuma com o poder do silêncio, algo muda até no jeito como você lida com os próprios erros. Sabe aquela vontade de se justificar, de se explicar, de convencer o outro que você não teve culpa? Ela começa a desaparecer, porque você entende que nem todo erro precisa ser defendido, nem toda falha precisa de plateia. Às vezes, basta reconhecer em silêncio, aprender, ajustar o rumo e seguir, sem drama, sem aplauso, sem carregar culpa, como se fosse uma mochila de pedras. O estoicismo ensina que a culpa só é útil quando vira ação. E aí entra um hábito que parece pequeno, mas é revolucionário: escrever. Escrever para si. Despejar os pensamentos num papel como quem esvazia uma gaveta que estava cheia demais. Não é sobre escrever bonito, nem certo, nem com regra. É sobre ser honesto. Marco Aurélio fazia isso. Seus textos eram cartas para ele, mesmo conversas íntimas com a própria consciência. E hoje esses registros viraram as meditações que mudaram milhões de vidas. Mas na essência, eram desabafos de um homem tentando se manter firme no meio do caos. Você pode fazer o mesmo, sem pretensão, sem querer ser lido, apenas como um exercício de clareza, porque quando você escreve, você vê. E quando você vê, você entende. E quando entende, pode mudar, pode perdoar, pode crescer. A escrita vira espelho. E às vezes, tudo o que a gente precisa é se enxergar com um pouco mais de compaixão, um pouco mais de humanidade. Afinal, errar não te diminui. Ignorar o erro, sim. Fugir dele, sim. Mas encará-lo com coragem e aprender com ele, isso te eleva. E é nessa jornada de silêncio e escrita que você começa a perceber o quanto ainda carrega peso desnecessário. Expectativas que não são suas, cobranças que vieram de fora, metas que nunca fizeram sentido. A mente, quando não é limpa, acumula entulho. E como uma casa cheia de bagunça, não sobra espaço para paz. Por isso, uma vida mais leve começa por uma mente mais limpa.
E limpar a mente é exatamente isso: jogar fora o que não serve. Pensamentos, padrões, mágoas, promessas vazias. Tudo isso ocupa espaço demais e te trava. O estoicismo, mais uma vez, aponta o caminho. Epicteto dizia que a chave da liberdade é o desapego. Desapegar-se do controle do que os outros pensam, de como as coisas deveriam ser, de resultados que não estão nas suas mãos. Quando você solta, você voa. E soltar, às vezes, não é deixar de se importar, é deixar de se prender. A diferença é sutil, mas profunda. Quem solta, respira. Quem prende, sufoca. E a vida foi feita para ser vivida com ar nos pulmões, não com nós na garganta. Então, que tal fazer esse exercício hoje? Pega um papel, uma caneta e escreve tudo que você sabe que precisa soltar. Um nome, uma culpa, um medo, uma comparação. Coloca tudo ali. Depois olha para aquilo com verdade e escolhe soltar, nem que seja só um pedacinho. Porque mesmo um pedacinho de leveza já faz diferença. E quando você começa a soltar, você começa a se encontrar. Porque no fundo, você não é esse peso. Você é o espaço que sobra quando ele vai embora. Agora que você começou a se soltar do que pesa, pode notar algo curioso. A paz que aparece não faz barulho. Ela chega devagar, feito brisa, e vai se espalhando pelos cantos da sua vida. Quanto mais espaço você dá para ela, mais você entende que não precisa de tanta coisa assim para viver bem. Esse é o coração da simplicidade. Viver com menos para sentir mais. E não é sobre ter menos bens, é sobre ter menos excessos emocionais, mentais, espirituais. É uma faxina interna, um esvaziar necessário. A simplicidade é irmã da liberdade. Quando você deixa de lado o que é desnecessário, começa a andar mais leve. E leveza é o que falta em muita gente. Tem gente que carrega o passado como se fosse corrente. Tem gente que vive o presente como quem anda em areia movediça. E tudo isso porque se esqueceu de simplificar. O estoicismo nos relembra disso o tempo inteiro. Foque no essencial. Foque no que você controla. O resto, deixa ir. Deixa cair. Deixa passar. Porque no fim, só fica o que tem raiz. E sabe qual é uma das raízes mais poderosas? A gratidão. Sim, ela de novo. Porque não tem como falar de vida simples sem falar de gratidão. Quando você agradece, você para de correr atrás de tudo. Você percebe que já tem muito e que, talvez o que falta não é mais uma conquista, mas menos exigência, menos comparação, menos cobrança. A gratidão silencia o ego e acorda a alma. É como um café quente num dia frio. Acalma, aquece, desperta. E se a gratidão te ancora no agora, a presença te faz viver. Estar onde se está, de verdade. Não com o corpo aqui e a mente em 1000 lugares, mas inteiro. Você já percebeu como tudo muda quando você está realmente presente? Uma conversa vira conexão. Uma refeição vira ritual. Um momento sozinho vira encontro com a própria alma. Os estoicos chamavam isso de viver com intenção. Fazer cada coisa como se fosse a última vez. Não para dramatizar, mas para valorizar. E aí você percebe. Viver sem complicações não. É fugir da vida. É ir até o centro dela. É escolher a essência. É perceber que o tempo é um presente, não um peso. Que o silêncio é resposta. Que o agora é suficiente. Não é preciso esperar a vida desacelerar para encontrar paz. É você quem precisa parar de correr por dentro. Porque enquanto o corpo corre, mas a alma repousa, tudo se equilibra. Tudo faz sentido. Tudo flui. Então, guarda isso com você. A leveza que você busca fora está dentro. A paz que você deseja já mora aí. E tudo começa quando você escolhe parar, respirar, olhar ao redor e dizer para si mesmo: eu já tenho o que preciso. Essa é a simplicidade que transforma. E não é algo que se alcança num dia, mas algo que se escolhe em todos os dias. Como dizia Sêneca, a verdadeira riqueza é viver contente com pouco. Pouco barulho, pouca pressa, pouca cobrança, mas muito sentido. E quando essa simplicidade vira parte de quem você é, até o seu olhar sobre o sucesso muda. Deixa de ser aquela corrida insana por reconhecimento,
aplauso, status, e vira algo muito mais íntimo. Você começa a medir sucesso de outro jeito, não pelo que os outros veem, mas pelo que você sente quando deita a cabeça no travesseiro. Paz virou meta, clareza virou vitória, e presença virou luxo. E olha, não tem nada mais estoico do que isso, encontrar satisfação nas pequenas vitórias do cotidiano. Você acordou no horário? Sucesso. Resistiu ao impulso de reclamar? Sucesso. Escolheu se calar quando podia explodir? Sucesso. Essas pequenas decisões que ninguém vê constroem um caráter que todo mundo sente. É como o alicerce de uma casa. Não aparece, mas sustenta tudo. E é esse tipo de sucesso que você deve buscar, porque o mundo vai tentar te convencer de que sucesso é ostentação. Mas a filosofia estoica mostra que o verdadeiro triunfo é viver alinhado com seus valores, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui entra um ponto que muita gente esquece. Você não precisa agradar todo mundo. Nem vai. E tudo bem. O esforço de tentar ser aceito por todos é uma armadilha que suga sua energia e esconde sua verdade. Quando você vive para ser aprovado, abandona sua essência. E viver sem sua essência é como caminhar usando o sapato dos outros. Pode até parecer bonito, mas machuca. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional. A liberdade começa quando você para de buscar validação e começa a viver com integridade. E integridade não é perfeição, é coerência. É fazer o que é certo mesmo quando dá trabalho. É manter a palavra mesmo quando seria mais fácil voltar atrás. É dizer não mesmo quando o sim traria aplausos. E é também pedir desculpa quando erra, sem vergonha, sem orgulho. Porque quem tem integridade não precisa ser impecável, só precisa ser verdadeiro. E ser verdadeiro, meu amigo, é um dos atos mais revolucionários que você pode praticar num mundo que vive de máscaras. Mas viver com integridade exige uma coisa que parece simples, mas é raríssima: saber o que se quer, não o que esperam de você. Não o que te ensinaram que deveria querer, mas o que de fato faz sentido. E para descobrir isso você precisa se ouvir, precisa ficar em silêncio, precisa perguntar: o que me faz sentir vivo? E aí entra de novo o estoicismo, com sua proposta de vida examinada, reflexiva, intencional. Porque quem sabe o que busca, sofre menos com o que não controla. E por fim, nesse trecho, lembra disso. O sucesso estoico é silencioso. Ele não precisa de palco. Ele acontece nos bastidores, na forma como você lida com os próprios pensamentos, como enfrenta a dor, como se levanta após uma queda. É a transformação invisível que te torna mais firme, mais lúcido, mais inteiro. E essa transformação começa num lugar simples, dentro de você. Então continue firme, continue leve, continue fiel a quem você está se tornando. Porque essa versão mais serena, mais centrada e mais sábia de você já começou a nascer. Quando você começa a enxergar o sucesso por esse ângulo mais sereno, começa a perceber também que não precisa carregar o mundo nas costas. Tem gente que vive como se fosse responsável por tudo e por todos. Se culpa, se desgasta, se sobrecarrega. Mas olha, tem coisa que simplesmente não é sua. E você precisa ter coragem para devolver o que não te pertence. Culpa dos outros, expectativas, alheias, pressões invisíveis. Tudo isso vai te afundando devagar, sem que você perceba. Até que um dia respirar já cansa. O estoicismo nos lembra que o que está fora do nosso controle deve ser tratado com leveza. Não é descaso, é sabedoria. Porque insistir em mudar o que não depende de você é como remar contra a correnteza de um rio sem fim. Não vale o desgaste. Não vale a paz que você perde. Por isso, quando o peso apertar, respira. Pergunte: isso é meu mesmo? Se não for, solte. Liberte-se desse peso desnecessário. Soltar não é desistir, é se escolher. E se escolher é o primeiro passo para viver em paz. E falando em paz, vamos falar da sua casa. Não da casa de paredes, mas da casa que te abriga por dentro. Porque de que adianta acordar cedo, ter rotina, trabalhar bem, se por dentro está tudo bagunçado?
Se a mente é um armário desorganizado, onde cada pensamento te atropela. Você precisa aprender a limpar esse espaço, a organizar suas emoções, a dobrar com carinho seus pensamentos, a jogar fora crenças velhas que já não te servem mais. Porque uma casa limpa te dá vontade de ficar, e uma mente limpa te dá vontade de viver. Sabe aquele canto que você olha e sente um alívio? Seja um quarto, uma varanda, um cantinho só seu? Pois é, você pode criar isso dentro de você, através da rotina, do silêncio, do cuidado com os próprios limites. Criar esse espaço interno é como ter um refúgio portátil. Onde quer que você vá, você se sente em casa. E isso, meu amigo, é liberdade, porque o mundo lá fora pode até ser instável, mas aqui dentro você construiu um chão firme e ninguém pode tirar isso de você. E nesse processo de construir esse espaço de paz, vai chegar a hora de simplificar suas relações. Porque tem gente que só complica, gente que exige, que julga, que cobra, mas nunca oferece acolhimento. E aí você fica preso naquele esforço eterno de agradar quem não se contenta com nada. Chega uma hora que você precisa escolher sua paz ou a aprovação alheia. E tudo bem escolher a paz. Isso não é egoísmo, é maturidade. É saber que você não deve sua saúde emocional a ninguém. Lembre-se, o estoicismo valoriza a razão, mas isso não significa frieza. Significa saber o que vale a pena. Significa perceber que uma conversa clara vale mais do que 1000 justificativas, que uma amizade leve vale mais do que uma companhia que pesa, que um não bem colocado salva sua energia. Você não precisa se afastar do mundo, mas precisa proteger seu mundo interior. E às vezes isso começa com uma decisão silenciosa, não alimentar mais aquilo que te drena. E quando você começa a proteger sua paz com mais firmeza, até o ambiente à sua volta muda, porque a sua energia começa a falar por você. Gente que antes te usava como descarrego emocional, começa a se afastar. E isso não é perda, é libertação. Você percebe que não precisa mais ser o colo do mundo inteiro, quando nem o seu estava sendo cuidado. Aprender a dizer agora não ou isso não é meu, é como trancar uma porta por dentro. Não para isolar, mas para preservar. Preservar sua paz, sua clareza, sua energia vital. E olha, isso exige prática, porque o mundo vai insistir para que você se envolva, se explique, se sobrecarregue. Mas você não precisa aceitar esse convite. O estoicismo é o lembrete constante de que sua mente é seu templo, que não se entra nela de qualquer jeito, nem se bagunça tudo sem consequência. Por isso, comece a tratar sua atenção como algo precioso, porque é mesmo. Onde você coloca foco, cresce, e onde você desperdiça foco, murcha. E às vezes, o que mais suga sua energia não são os grandes problemas, mas os pequenos vazamentos diários, conversas inúteis, distrações constantes, gente que te procura só quando precisa, expectativas que você alimenta sem perceber. Tudo isso, somado, te deixa esgotado sem entender o porquê. Por isso, comece a praticar o filtro. Antes de aceitar algo, pergunte: isso me fortalece ou me esgota? Antes de responder, reflita: preciso mesmo entrar nisso? Isso é gestão emocional. Isso é viver com consciência. E viver com consciência é também entender que você tem direito ao descanso. Sim, descansar não é preguiça, é estratégia, é sabedoria. O corpo precisa de pausa, a mente precisa de respiro e a alma precisa de silêncio. Marco Aurélio mesmo falava da importância de se recolher de tempos em tempos como alguém que entra num jardim interior. E você? Quando foi a última vez que parou de verdade? Não para dormir ou se distrair, mas para estar com você mesmo, sem pressa, sem culpa? Crie esse espaço na sua semana. Pode ser uma tarde no parque, um banho demorado, um livro lido devagar. Esses momentos são como poços de água fresca num deserto agitado. Neles, você recarrega o que o mundo não pode te dar. E quanto mais você faz isso, mais se fortalece por dentro. Isso te torna mais leve, mais lúcido, mais forte. Porque o descanso não é uma fuga, é uma volta para casa,
um lembrete de que sua presença é sua melhor resposta. E para fechar esse ciclo, lembre-se, viver sem complicações é uma escolha diária. Não é sobre ter uma vida perfeita, mas sobre simplificar as escolhas, reduzir o ruído, rejeitar o excesso, valorizar o que é essencial. E o essencial, na maioria das vezes, não custa nada. Um café quente, um abraço de verdade, uma manhã em silêncio, uma noite bem dormida. A vida ganha mais sentido quando você decide vivê-la com menos peso e mais presença. E acredite, essa escolha está sempre nas suas mãos. E quando essa leveza começa a tomar conta de você, algo muda até no seu olhar para o tempo. Antes parecia que o dia passava como um borrão, tudo correndo, tudo urgente, tudo te empurrando. Mas agora, com mais clareza, você começa a desacelerar por dentro. Percebe que não precisa viver correndo para alcançar algo que nem sabe se quer. O tempo, na verdade, não é inimigo. É matéria-prima. Cada minuto bem vivido é uma semente que você planta. E quem planta com consciência, colhe com paz. Você não precisa preencher cada segundo com produtividade. Isso é ilusão moderna. O ócio criativo, o descanso, o momento de pausa, tudo isso faz parte da construção de uma vida rica. O problema é que muita gente se culpa por não estar fazendo algo útil. Mas deixa eu te dizer, estar inteiro numa conversa, apreciar uma refeição com calma, sentir o vento no rosto, tudo isso é útil para sua alma. A utilidade verdadeira não é medida por entregas, mas por conexão. E conexão só acontece quando você está presente. É aí que o estoicismo brilha novamente. Porque essa filosofia antiga não era só para lidar com tragédias ou guerras. Ela também ensinava a viver o ordinário com virtude. Epicteto dizia que não é o que acontece que te perturba, mas a sua opinião sobre o que acontece. Então, se a vida está simples, mas sua mente quer complexidade, vai parecer que falta algo. Mas se você aprende a ver beleza no comum, tudo muda. Um gole d'água vira bênção, um pôr do sol vira espetáculo, um silêncio vira resposta. E nesse ritmo mais calmo, você também começa a ouvir mais. Ouvir de verdade. As pessoas, o ambiente, seu corpo. O corpo, aliás, fala. Ele avisa quando está sobrecarregado, quando precisa de pausa, quando está sendo ignorado. E o que a maioria faz? Toma um remédio e segue. Mas isso é como tapar um vazamento com fita adesiva. Vai piorar depois. Cuidar do corpo é parte do processo de simplificação. Dormir bem, se alimentar com presença, se mover com prazer. Tudo isso é sabedoria prática. Não é sobre virar atleta nem nutricionista. É sobre tratar seu corpo como o templo que ele é. Porque não dá para ter uma mente leve num corpo maltratado. Uma coisa afeta a outra. E se você quer clareza para tomar decisões, foco para criar, energia para viver, precisa começar pelo básico. Comer melhor, dormir melhor, respirar melhor. São escolhas simples que geram resultados profundos. E o melhor, estão totalmente no seu controle. Isso é poder. Isso é estoicismo aplicado. Então olha para sua rotina e pergunta: onde posso simplificar? Onde posso cuidar melhor de mim sem gastar mais, sem correr mais, sem exigir mais? A resposta quase sempre está nas pequenas mudanças. Menos tela antes de dormir. Mais água ao longo do dia. Um alongamento de 5 minutos. Um almoço sem celular. É assim que a transformação acontece. No micro, no detalhe, no agora. E quando você menos espera, esse cuidado vira estilo de vida. Um estilo que respeita sua natureza e honra sua jornada. E quando o cuidado vira estilo de vida, até sua respiração muda. Você passa a respirar com mais consciência, mais calma, mais profundidade. Já notou como a gente prende a respiração quando está tenso? O corpo trava, o peito aperta, a mente acelera, mas quando você para e respira fundo, é como se dissesse ao corpo: tá tudo bem, eu tô aqui. É um gesto simples, mas poderoso, e não tem nada mais estoico do que esse, autocontrole silencioso, porque o controle da respiração é, na prática, o controle do estado interno.
E isso reflete até nas suas reações. Antes você talvez explodia fácil. Qualquer contrariedade já era motivo para discussão. Agora você aprende a escolher suas batalhas, a responder com sabedoria, não com raiva, a observar, refletir e só depois agir. Isso não te faz fraco, pelo contrário. O verdadeiro forte é aquele que domina a si mesmo. E Marco Aurélio já dizia: a maior vitória é vencer a si mesmo. Quando você percebe isso, começa a agir menos por impulso e mais por consciência. A consciência te ensina a dar menos valor para a opinião dos outros. Você já sofreu demais tentando agradar, tentando caber, tentando ser o que esperavam. Mas chega uma hora em que você se olha no espelho e decide: eu vou ser quem eu sou. Não com arrogância, mas com firmeza. Porque agradar todo mundo é perder a si mesmo em parcelas. E o estoicismo ensina justamente isso. Viva de acordo com sua natureza. E o que não estiver alinhado com ela, deixe para lá. E aí nasce a verdadeira autoestima. Não aquela baseada em elogio, mas aquela que vem do compromisso com quem você quer se tornar. Quando você começa a se tratar com respeito, quando cumpre suas promessas internas, quando escolhe o certo mesmo sem plateia, algo muda. Você se sente inteiro, sente que pode confiar em si. E essa confiança silenciosa, essa dignidade que não precisa ser anunciada, é o que te faz caminhar firme, mesmo quando tudo ao redor balança. Com isso, até o jeito como você lida com o futuro muda. Você não fica mais refém da ansiedade. Aprende a planejar sem se apegar, a sonhar sem sofrer por antecedência, porque entende que o agora é o único chão firme, e é nele que se constrói qualquer amanhã. Planejar é sabedoria. Preocupar-se demais não. Os estoicos ensinavam a se preparar para o pior, mas viver esperando o melhor. Porque quem se antecipa com inteligência vive com mais leveza. E por isso, fim nesse trecho, um lembrete importante. Você está no caminho. Pode não ser perfeito, pode tropeçar, pode ter dias em que tudo parece voltar ao caos, mas o que importa é que agora você tem direção, tem bússola, e mesmo quando se desviar, vai saber voltar. Isso já é vitória, isso já é força, e isso acima de tudo é liberdade, porque a verdadeira liberdade é viver em paz com a própria consciência, e quando você entende isso, nada mais consegue te parar. E quando essa liberdade interna começa a florescer, você percebe que a simplicidade te deu algo que nem sabia que precisava. Clareza. Clareza para tomar decisões. Clareza para dizer sim e principalmente para dizer não. Clareza para saber o que é seu, o que é do outro e o que simplesmente não vale o seu esforço. É como se aos poucos as nuvens da confusão fossem se afastando e você finalmente conseguisse enxergar o que realmente importa. E isso, meu amigo, não tem preço. A clareza é irmã da leveza. Quando você entende seu propósito, tudo que não contribui com ele vai perdendo o brilho. Não é mais difícil dizer não para algo que antes te prendia. Não dói mais tanto desapontar quem esperava outra versão de você, porque agora você enxerga, e quem enxerga escolhe com mais precisão. O estoicismo sempre apontou para isso. Viver bem é saber o que você busca e não se distrair com o que é passageiro. Não se trata de evitar a vida, mas de escolher o que vale a pena viver. E nessa escolha consciente vem um novo poder, o de reorganizar sua rotina. Quando a mente está leve, o corpo responde melhor. O dia rende mais. As distrações perdem força. Aquela sensação de estar correndo atrás do rabo desaparece. Você não vive mais apagando incêndio, mas construindo com calma. E a beleza disso é que qualquer um pode começar. Basta uma decisão, uma manhã diferente, uma escolha mais firme. E essa transformação silenciosa vai tomando forma, até que sua rotina vira sua aliada e não mais sua inimiga. Claro que nem sempre vai ser fácil. Vai ter dia que o velho padrão vai bater na porta. A procrastinação, o medo, a comparação. Mas agora você tem ferramentas. Você sabe respirar, se acalmar, refletir. E isso muda tudo. Você já não reage de qualquer jeito. Você escolhe.
E a escolha consciente é o começo da verdadeira mudança. Um passo de cada vez, um pensamento mais lúcido, um hábito mais leve. E assim, sem alarde, você vai construindo uma vida com mais propósito e menos peso. E olha que interessante, quanto mais você se organiza por dentro, mais as coisas fora começam a se alinhar. As pessoas certas se aproximam, as oportunidades certas aparecem, e isso não é mágica, é coerência. Você começa a vibrar com a energia da sua verdade, e o universo, de alguma forma, responde. Porque quando você para de correr atrás de tudo, o que é seu começa a vir até você. Como dizia Epicteto, não busque que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que elas aconteçam como tem que acontecer, e você será feliz. E talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que a simplicidade te trouxe de volta para si. Não como alguém que busca perfeição, mas como alguém que se permite ser inteiro, que honra a jornada, que entende que não precisa de muito para viver bem, só precisa de coragem para ser verdadeiro. E essa coragem, agora, já está viva aí, dentro de você. Alimenta ela, cuida dela, porque é ela que vai te levar cada vez mais longe com cada vez menos peso. E quando a coragem de ser você mesmo floresce, até os obstáculos ganham outro significado. Eles deixam de ser inimigos e viram mestres. Cada dificuldade passa a carregar uma lição. Cada frustração, um lembrete. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que isso está querendo me mostrar? Essa mudança de pergunta é como virar uma chave dentro da alma. E uma vez que você vira essa chave, não tem mais volta. Você começa a viver de dentro para fora. É aí que a vida sem complicações deixa de ser uma ideia bonita e vira uma prática real. Você simplifica seus dias, suas decisões, até seus sentimentos. Não no sentido de ignorá-los, mas de senti-los com mais honestidade. Você para de brigar com o que sente. A tristeza vira um sinal, a raiva uma bússola, o medo um convite para ir mais fundo. Isso é inteligência emocional. Isso é maturidade. E isso mais uma vez está alinhado com o estoicismo, que nunca negou as emoções, só ensinou a não ser escravo delas. E quanto mais você se liberta do domínio das emoções impulsivas, mais você se fortalece por dentro. Começa a perceber que a verdadeira força não é dureza, mas estabilidade. Não é explodir, é sustentar. Não é calar por fraqueza, é silenciar por sabedoria. E isso não quer dizer que você vira um robô. Pelo contrário, você se torna mais humano, mais inteiro. Porque quem sabe o que sente, sabe o que escolhe. E quem escolhe com consciência, vive com menos arrependimento. Aliás, viver com menos arrependimento é uma das maiores bênçãos que essa jornada pode te dar. Porque não há nada mais pesado do que carregar o e se. E se eu tivesse me respeitado? E se eu tivesse dito não? E se eu tivesse confiado em mim? Mas a boa notícia é que você pode mudar essa história agora. Cada pequena escolha de hoje é um tijolinho que constrói o seu eu de amanhã. E se esse eu estiver mais alinhado, mais calmo, mais lúcido, tudo valeu a pena. Você vai começar a notar que mesmo em meio à rotina existe poesia, no café coado devagar, na luz que entra pela janela, na conversa breve, mas sincera. Isso não é romantizar a vida, é redescobri-la. É entender que felicidade não é um evento, é um estado. E esse estado é acessível quando você para de esperar por grandes acontecimentos e começa a agradecer pelos pequenos. Gratidão, mais uma vez, é a cola invisível que une os dias e dá sentido ao caminho. Então, se hoje você ainda se sente sobrecarregado, confuso, ansioso, tá tudo bem. A vida não precisa estar perfeita para ser boa. Você só precisa dar o próximo passo. E o próximo passo é simples. Escolha a leveza. Escolha a simplicidade. Escolha a verdade. E repita isso todos os dias mesmo quando parecer difícil. Porque é na repetição consciente das coisas simples que a vida extraordinária começa a ser construída, silenciosamente, com sabedoria e sem complicações.
E quanto mais você escolhe a leveza, mais percebe que aquilo que te parecia indispensável era só excesso. O que antes era preocupação constante vira lembrança distante. O que antes ocupava sua mente por horas, agora não dura mais que alguns segundos. E sabe por quê? Porque você aprendeu a filtrar. Aprendeu a não deixar qualquer coisa te tirar do eixo. Isso é maturidade emocional. Isso é sinal de que você finalmente entendeu que viver bem não é ter tudo sob controle. É estar bem, mesmo quando as coisas fogem do controle. Você começa a ver a diferença entre urgência e importância, entre barulho e verdade, entre o que impressiona e o que realmente importa. As prioridades mudam, o ritmo muda, o foco muda, e com isso você muda. Aquela ansiedade constante vai diminuindo, aquela vontade de se provar o tempo todo vai sumindo. No lugar, surge uma vontade nova, viver em paz. Não em paz porque tudo está calmo, mas em paz porque agora, dentro de você, tudo está mais alinhado. O estoicismo sempre apontou esse caminho. Um caminho de domínio interno, não de domínio externo. Os estoicos não buscavam controlar o mundo, buscavam controlar como reagiam a ele. E você está fazendo isso agora, cada vez que escolhe não responder a uma provocação, cada vez que prefere o silêncio a uma discussão, cada vez que opta por respirar fundo ao invés de explodir. Tudo isso são pequenas vitórias que ninguém vê, mas que transformam tudo. A verdadeira revolução é interna e silenciosa, e aos poucos o que era esforço vira natureza. No começo, você precisa se lembrar. Calma, respira, escolha o essencial. Mas depois isso vira automático. Como andar de bicicleta, como cozinhar um prato que você já conhece. A simplicidade vai tomando conta dos seus dias até que se torna o seu jeito de viver. Você começa a se estranhar quando se complica. Começa a se desconectar quando força demais. Começa a se afastar do que grita, do que cobra, do que pesa. E isso é liberdade na prática. E essa liberdade vai se espalhando. Vai entrando nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na forma como você cuida de si. Você já não aceita qualquer conversa, qualquer tarefa, qualquer convite, porque agora tem critério, porque agora tem consciência, porque agora você sabe que o seu tempo é sagrado, que sua energia é limitada, que sua mente merece descanso. E quanto mais você honra isso, mais a vida te devolve em forma de bem-estar, clareza e leveza. Então, se em algum momento dessa jornada você se pegar voltando aos velhos hábitos, não se culpe. Apenas retome o caminho. Lembre-se de que viver com simplicidade é uma prática, não um destino. É uma escolha que se renova a cada manhã, e toda manhã é um convite, um recomeço, uma chance de simplificar de novo, e de novo. Até que um dia, sem nem perceber, você se olha no espelho e reconhece: eu estou vivendo bem, finalmente. E quando você se reconhece vivendo bem, mesmo nas imperfeições, algo dentro de você se aquieta. Não porque acabou a busca, mas porque o caminho agora tem mais sentido. Você para de correr feito louco atrás de validação, porque entende que o valor de quem você é não depende de curtida, de aplauso, nem de resultado imediato. O que vale é a paz com que você deita a cabeça no travesseiro, sabendo que foi fiel a si mesmo. Essa sensação não se compra, se constrói. E se constrói com pequenas decisões diárias, com aquele não que te protege, com aquele sim que vem do coração, com aquela pausa no meio do caos, com aquela escolha consciente de não entrar em mais um conflito desnecessário. Viver sem complicações é isso. É tornar a vida mais leve sem fugir da responsabilidade. É saber que a leveza não é ausência de esforço, mas presença de sentido. E quando tem sentido, até o esforço se transforma em algo bonito. A beleza da vida simples é que ela permite espaço, espaço para respirar, para sentir, para mudar de ideia. E num mundo que te pressiona para ser constante, firme, previsível, permitir-se mudar é um ato de coragem. Você não é obrigado a ser quem era ontem. Crescer é isso.
É perceber que certas ideias, pessoas e hábitos já não combinam com a pessoa que você está se tornando. E tudo bem. Abrir mão do que não te serve mais é fazer espaço para o que realmente importa chegar. E isso exige confiança. Confiança de que o que é seu, de verdade, não exige esforço exagerado. Vai fluir, vai somar, vai te respeitar. Você não precisa gritar para ser ouvido por quem realmente te escuta. Não precisa implorar por atenção de quem te valoriza. E não precisa forçar presença onde a sua paz não cabe. Isso é viver sem complicações também. É parar de mendigar aquilo que deveria ser natural. É se lembrar, todo santo dia, de que sua energia é sagrada. E sim, essa escolha vai te afastar de algumas pessoas. Vai parecer que você está mais seletivo. E você está mesmo. Mas não por arrogância, por amor próprio. O mundo inteiro vai te convidar para o barulho. Vai dizer que você precisa estar em tudo, falar de tudo, responder tudo. Mas a sabedoria estoica vai sussurrar no seu ouvido: prefira a sua paz. E quando você escutar esse sussurro e obedecer, vai perceber que nada do que você perdeu era essencial. E tudo que permaneceu é ouro. No fim das contas, e aqui eu falo do fundo da alma, viver bem não é sobre fazer muito, ser muito ou ter muito. É sobre ser inteiro, onde estiver, com quem estiver. É olhar ao redor, agradecer e pensar: sim, isso aqui é vida. Não é perfeita, não é sempre fácil, mas é real. É sua. E só você pode escolher torná-la mais leve, mais simples, mais sua. E se chegou até aqui, você já começou. E quando você se dá conta de que a vida simples é, na verdade, a mais rica, começa a perceber que a felicidade não está nas grandes conquistas, mas nos pequenos momentos. Um café quente pela manhã, o som da chuva na janela, um sorriso compartilhado. Essas são as verdadeiras joias do cotidiano. Muitas vezes ignoradas na correria do dia a dia. O estoicismo nos ensina a valorizar o presente, a encontrar contentamento no que temos agora, sem nos perder em desejos incessantes. Essa mudança de perspectiva traz uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Você aprende a aceitar o que não pode controlar e a focar no que está ao seu alcance. Suas atitudes, seus pensamentos, suas escolhas. Como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ao internalizar essa sabedoria, você se torna mais resiliente diante dos desafios da vida. E com essa resiliência vem a liberdade. Liberdade de ser quem você é, sem máscaras, sem a necessidade de agradar a todos. Você começa a viver de acordo com seus valores, com autenticidade. Isso não significa que a vida será sempre fácil, mas que você estará mais preparado para enfrentá-la com coragem e serenidade. A prática diária do estoicismo envolve reflexão, autoconhecimento e disciplina. É um caminho de constante aprendizado, onde cada dia é uma oportunidade de crescimento. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Cultivar pensamentos positivos e virtuosos é essencial para uma vida plena. Portanto, continue nesse caminho de simplicidade e sabedoria. Valorize o que realmente importa, desapegue do supérfluo e encontre alegria nas pequenas coisas. A vida é breve, mas pode ser profundamente significativa quando vivida com intenção e propósito. E lembre-se, a verdadeira riqueza está em viver de acordo com a natureza, com virtude e em harmonia consigo mesmo. E ao chegar aqui, você talvez perceba que não é mais a mesma pessoa que começou essa caminhada. Tem algo diferente no seu olhar. Um tipo de silêncio que não pesa, mas acalma. Um tipo de certeza que não vem de fora, mas de dentro. Viver sem complicações é isso. É lembrar que você não veio ao mundo para se atropelar, nem para se perder, tentando agradar todo mundo. Você veio para viver com sentido, com leveza e com verdade. Mesmo que o mundo esteja correndo, você pode escolher andar no seu ritmo. E o seu ritmo é único. Não compare sua jornada com a de ninguém. Cada pessoa carrega um tempo diferente, uma bagagem diferente, um ponto de partida e outro de chegada.
Não é justo medir sua vida com a régua de outro. O estoicismo nos lembra disso o tempo inteiro. Foque no que depende de você. O que está fora do seu controle, entregue. O que está nas suas mãos, assuma com responsabilidade e coragem. Isso é viver com sabedoria. Isso é se libertar da cobrança constante. E nessa liberdade mora a força, porque quem vive em paz com suas escolhas dorme melhor, sente mais, agradece mais e entrega o seu melhor para o mundo sem se esgotar. Você pode sim mudar sua vida começando, com pequenas atitudes, uma manhã mais presente, um sim dito com o coração, um não dito com firmeza, um passo a mais em direção ao seu propósito. Não espere por motivação perfeita, haja mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem certeza de tudo. O movimento cria clareza, e se em algum momento você tropeçar, porque vai tropeçar, lembre-se que isso também faz parte. Os estoicos falavam muito sobre a importância da queda, porque é na queda que a gente aprende a se levantar com mais firmeza. Não como quem nunca caiu, mas como quem caiu e decidiu não permanecer no chão. Se perdoe pelos dias nublados, celebre os dias ensolarados, e entenda que todos eles têm algo a ensinar. A vida simples é feita desses ciclos, dessas idas e voltas que vão moldando a sua essência. E por fim, não no sentido de terminar, mas de integrar, leve tudo isso com você, como uma bússola no bolso, como uma vela acesa no meio da escuridão. Você não precisa lembrar de todas as frases, nem seguir à risca cada passo. Só precisa lembrar que é possível viver melhor. É possível viver com menos pressa, menos culpa, menos ruído. E com mais clareza, mais verdade, mais alma. A sua vida é valiosa demais para ser vivida no piloto automático. Acorde para ela. Honre ela. Viva ela. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, te fortaleceu ou simplesmente te fez respirar mais fundo, escreva aqui nos comentários. A simplicidade é minha força. Isso me mostra que você chegou até o fim, firme, presente e inteiro. E se quiser continuar essa jornada, o canal Estoicismo Racional é a sua casa. Se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando de leveza e deixe sua voz aqui, porque juntos a gente aprende, cresce e simplifica o caminho, um passo de cada vez.